Já pensou receber aquela carta com um símbolo da justiça? Dá um certo frio na barriga, né? Com certeza. A gente pensa logo, o que será que é? O que eu faço agora? Pois é. Bom, hoje a nossa conversa vai ser justamente sobre isso. Como é que a justiça criminal brasileira se comunica, sabe? Citações, intimações e também os diferentes caminhos que um processo pode seguir. Exato. E como as decisões podem ser questionadas, né? Os recursos. A gente vai usar como base uns materiais de um curso preparatório de processo penal. Legal. A ideia aqui não é virar expert em uma conversa, claro, mas tentar desmistificar um pouco, né? Entender a diferença entre um rito e outro, o júri, juizados, e pegar aqueles pontos mais chave para sacar o básico do sistema. Isso, descomplicar o juridiquês um pouquinho. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, citação e intimação. Parece a mesma coisa, um aviso da justiça. Qual a diferença fundamental? É uma diferença crucial, na verdade. Pensa assim, ó. A citação é o chamado inicial. É o ato que fala para o réu oficialmente: olha, tem uma acusação contra você aqui, vem se defender. É a estreia dele no processo. Ah, tá. É o vem pro jogo, então. Exatamente. Já a intimação, bom, a intimação acontece quando o jogo já está rolando. Para avisar dos lances. Isso. Para dar ciência de algo que já aconteceu ou vai acontecer, uma audiência, uma decisão, um prazo, essas coisas. Entendi. Citação é o convite para entrar em campo, intimação são as instruções do técnico durante a partida. E como essa citação, esse primeiro chamado, geralmente acontece? Então, a regra geral é por mandado. Um oficial de justiça vai até a pessoa, se souberem onde ela está, claro. Estando na mesma comarca, né? Isso, dentro da jurisdição. O oficial lê o mandado, entrega a cópia, que a gente chama de contrafé, e certifica que fez isso lá no processo. Bem formal. E a lei tem umas saídas para isso. Se o oficial percebe que o réu está se ocultando de propósito, sabe? Evitando receber... Sei, finge que nunca está em casa. Pois é. Aí pode rolar a citação por hora certa. O oficial avisa um parente, um vizinho, que vai voltar em tal hora no dia seguinte. Se o réu não estiver lá de novo, mesmo avisado... Considera citado. Exato. Considera citado. É um jeito de não deixar que a má-fé paralise tudo, né? E se ninguém sabe mesmo onde a pessoa está? Lugar incerto não sabido ou, sei lá, um lugar perigoso que o oficial não consegue chegar. Aí entra o famoso edital. A citação por edital. Publica-se um aviso oficial em jornal, no Diário da Justiça, chamando o réu. Mas tem uma pegadinha aí, né? Ouvi falar de uma súmula do STF sobre réu preso. Isso, muito importante. A súmula 351. Ela diz que é nula a citação por edital se o réu estiver preso na mesma unidade da federação. E o entendimento se estende para preso em local conhecido, mesmo fora do estado. Faz todo sentido. Não dá para procurar por edital alguém que o próprio estado já sabe onde está, né? Seria um contrassenso. Totalmente. Seria uma falha básica. E se o réu é citado por edital, esse aviso público, e simplesmente não aparece? Não contrata advogado, nada. O processo fica parado para sempre, esperando? Não, não fica. O Código de Processo Penal, lá no artigo 366, ele traz uma consequência bem séria para essa situação. Qual? O processo e o prazo de prescrição ficam suspensos. É como apertar o botão de pause, sabe? Ah, congela tudo. Isso. O tempo para de contar para a prescrição e o processo não anda. Mas o juiz pode determinar a produção de provas urgentes, aquelas que podem se perder com o tempo, sabe? Tipo, ouvir uma testemunha muito idosa ou algo assim. Exatamente. E dependendo da gravidade do caso, dos requisitos legais, pode até decretar a prisão preventiva do réu. Entendi a lógica. É para não deixar o processo morrer, mas também não correr sem a presença do réu que não foi encontrado. E se ele estiver em outra cidade? Ou até fora do país? Se tiver em outra comarca, dentro do Brasil, a gente usa a carta precatória. O juiz daqui pede para o juiz de lá para citar o réu. E fora do país? Se for em local conhecido, aí a carta rogatória, uma comunicação entre países. A rogatória tem um detalhe.
ela também suspende a prescrição, mas só até o cumprimento dela, viu? Entendi. E as intimações, depois que o processo já começou, como avisam o promotor ou defensor? Receber o processo em mãos, basicamente. Pessoalmente mesmo. Para o MP, a intimação acontece quando os autos chegam lá no setor administrativo deles. Já o advogado particular, o constituído pela parte, Esse é pela publicação oficial, Diário de Justiça. isso mesmo, pelo órgão oficial de publicidade dos atos judiciais. É o jeito padrão. Beleza, comunicação esclarecida. Agora vamos para os personagens desse teatro. O juiz. A gente ouve falar de impedimento, suspeição. Qual a diferença? O que impede um juiz de julgar um caso? Basicamente, são situações que colocam em dúvida a imparcialidade dele, né? O impedimento é mais objetivo, mais, digamos, escancarado. Tipo o quê? Ser parente da parte do advogado dela, ter atuado no caso em outra função antes, são hipóteses bem definidas na lei, no artigo 252 do CPP. A lei presume que, nesses casos, ele não tem como ser imparcial. E a suspeição? A suspeição já é mais subjetiva. Envolve uma ligação mais pessoal, sabe? Amizade íntima, inimizade capital com alguma das partes, aconselhamento prévio, coisas que sugerem que ele pode ter uma preferência. Artigo 254. E qual a consequência se um juiz impedido ou suspeito toca o processo e decide algo? Se for impedimento, a coisa é grave. A maioria entende que gera nulidade absoluta, ou seja, o ato não vale nada. Alguns até falam em inexistência do ato. Já na suspeição, o STJ tem entendido mais como nulidade relativa. Relativa? O que significa isso na prática? Significa que a parte que se sentir prejudicada tem que alegar no momento certo e, mais importante, tem que provar que houve prejuízo por causa daquela suspeição. Não é automático. Entendi. E tem um detalhe curioso, né? A parte não pode criar uma confusão de propósito só para dizer que o juiz ficou suspeito, certo? Exatamente. O artigo 256 veda isso. Não pode provocar a suspeição. Seria fácil demais, né? Com certeza. Agora, falando em partes, o Ministério Público, o MP, qual o papel dele exatamente? É só acusar? Não. O MP tem uma função dupla bem interessante no processo penal. Ele é o titular da ação penal pública na maioria dos crimes. Ou seja, é quem apresenta a denúncia, quem acusa em nome da sociedade. Ok. Essa é a parte que a gente mais vê. Mas ele também atua como fiscal da ordem jurídica, como diz o artigo 257. Ele tem que zelar pela correta aplicação da lei. Por isso, a gente fala que o MP deve ser uma parte imparcial. Parte imparcial. Soa meio contraditório, né? Como assim? É que o objetivo final do promotor não deve ser ou não deveria ser a condenação a qualquer custo, sabe? Mas sim buscar a justiça, a verdade real. Ah, então se durante o processo o MP se convencer que o réu é inocente. Ele tem o dever de pedir absolvição. Isso acontece. É a função de fiscal da lei falando mais alto que a de acusador puro e simples. E as mesmas regras de impedimento e suspeição do juiz valem para o promotor também, tá? Pelo artigo 258. Interessante essa visão. E o acusado? A pessoa que está respondendo ao processo. Quais os direitos mais básicos que a gente precisa lembrar? Olha, 2 são absolutamente fundamentais. Primeiro, o direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É o famoso nemo tenetur si detegere. Aquele permanecer calado? Exato. E segundo é o direito de ser julgado por um juiz competente e imparcial, que é o princípio do juiz natural. Ninguém pode ser julgado por um tribunal criado depois do fato, ou escolhido a dedo. E se tiver dificuldade para identificar o réu? Falta documento, essas coisas. O processo para? Não necessariamente. O artigo 259 diz que, mesmo com dificuldade na identificação formal, se a identidade física for certa, o processo segue. Tira foto, colhe digital, dá-se um jeito. E a tal da condução coercitiva? Quando o acusado pode ser levado à força? O artigo 260 prevê isso se ele for intimado e não comparecer sem motivo justo a algum ato importante, tipo interrogatório. Mas essa condução para interrogatório gerou muita polêmica, né? O STF limitou bastante.
Hoje se discute mais a condução para outros atos, como reconhecimento. Entendi. Agora, o defensor, advogado, é sempre obrigatório ter um? Sempre. Sem exceção. O processo penal não anda sem defesa técnica. O artigo 261 é claríssimo. Ninguém será processado ao julgado sem defensor, mesmo que esteja foragido ou não queira um. É uma garantia mesmo. Total. E aqui tem uma súmula do STF que é crucial, a 523. É bom guardar esse número. O que ela diz, de forma simples. Ela faz uma distinção importante. A falta total de defesa anula o processo inteiro, nulidade absoluta. Agora, se a defesa existiu, mas foi ruim, sabe? Deficiente, fraca, Aí não anula direto. aí é nulidade relativa. Só vai anular se a parte prejudicada provar que aquela defesa ruim causou um prejuízo concreto para ela. Tem que demonstrar o dano. Entendi a diferença. E se a pessoa não tem grana para pagar um advogado? O Estado tem que garantir, o juiz nomeia um defensor dativo pago pelo Estado ou encaminha o caso para a Defensoria Pública onde tiver. E o advogado que pega a causa não pode simplesmente largar no meio sem motivo sério, tá? O artigo 265 prevê até multa para abandono injustificado. O processo não pode ficar sem defesa. E se o réu indicar um advogado na hora do interrogatório, sem ter levado a procuração assinada? Pode? O artigo 266 permite a chamada procuração apudiacta. A nomeação feita ali na hora, registrada no termo da audiência, já vale. Facilita bastante. Ok. Conhecemos os jogadores e o árbitro. Agora, como o jogo se desenrola? Quais os tipos de campeonato que existem no processo penal? Os ritos, né? Isso, o caminho mais padrão é o rito comum. Ele se divide em dois dependendo da gravidade do crime, medida pela pena máxima. Como assim? Se a pena máxima prevista para o crime for igual ou maior que 4 anos de prisão, o rito é o ordinário. É o mais completo, mais detalhado. E se for menor que 4 anos? Aí o rito é o sumário, um pouco mais rápido, mais enxuto, tem menos etapas ou prazos mais curtos. E como esses ritos funcionam na prática? O passo a passo básico é o mesmo? O fluxo geral é parecido, sim. Tudo começa com a acusação formal, a denúncia, feita pelo MP, ou a queixa-crime, feita pela vítima em alguns casos específicos. Aí o juiz pega essa acusação E analisa. Ele tem 2 opções iniciais. Ou ele rejeita a denúncia-queixa, se ela tiver algum defeito grave, o artigo 395 lista os motivos, ser inepta, faltar condição para ação, falta justa causa, ou ele recebe. Se ele receber, o jogo começa para valer. Exato. Aí o réu é citado. Lembra da citação que falamos? Para apresentar a defesa escrita dele. É a chamada resposta à acusação no prazo de 10 dias. E o que ele pode fazer nessa resposta? Já pode se defender. Sim. É a primeira grande chance da defesa. Pode levantar questões processuais preliminares, apresentar sua versão dos fatos, juntar documentos e, muito importante, indicar as testemunhas que quer ouvir. Artigo 396-A. E depois dessa resposta, o juiz já pode encerrar o caso. Ouvi falar em absolvição sumária. Pode sim. É uma etapa muito importante prevista no artigo 397. Depois de ler a resposta do réu, o juiz pode absolver sumariamente. Em que situações? Se ele verificar, já ali de forma clara e evidente, que existe uma causa que exclui o crime, tipo legítima defesa, ou que exclui a culpa, réu era totalmente incapaz de entender o que fazia, por exemplo, salvo se for inimputável por doença mental e essa for a única tese, ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou ainda se a punibilidade já estiver extinta. Prescrição, por exemplo. É um filtro importante, então. Evita levar um processo adiante sem necessidade. Exatamente. Mas atenção, essa absolvição sumária aqui, do rito comum, acontece antes da audiência. É diferente da absolvição sumária lá do júri, que a gente vai falar depois. O momento é outro. Certo. E se o juiz não absolver sumariamente nesse momento? O que vem depois? Aí o processo segue para o coração da produção de provas. A audiência de instrução e julgamento. A famosa AIJ.
É onde todo mundo fala. Basicamente, sim. O artigo 400 define a ordem. Primeiro ouve a vítima, se tiver, depois as testemunhas de acusação, depois as de defesa. Aí podem ser ouvidos peritos, feitas acareações, colocar testemunhas cara a cara, reconhecimentos e, por último, o interrogatório do réu. Essa ordem é rígida? Tem que ser sempre assim? A lei estabelece essa ordem para ter uma lógica, né? Primeiro a acusação prova, depois a defesa e, por fim, o réu se manifesta sobre tudo. Mas, por exemplo, se uma testemunha foi ouvida por carta precatória e a carta chega depois, isso geralmente não anula a audiência, tá? O artigo 222 flexibiliza um pouco. E tem diferença na EJ do rito ordinário para o sumário? Tem sim, principalmente nos prazos e no número de testemunhas. No ordinário, a audiência toda deveria acontecer em até 60 dias e cada parte pode arrolar até 8 testemunhas. 8? Bastante gente. É. Já no sumário, o prazo para audiência é mais curto, 30 dias, e o limite de testemunhas é menor, 5 para cada parte. Isso sem contar aquelas que não prestam compromisso ou as que o juiz chama por conta própria. E aquela questão da proteção da vítima que você mencionou antes? Ah, sim. A Lei 14.245, que ficou conhecida como Lei Mariana Ferrer, incluiu artigos importantes como o 400-A. Ele reforça o dever do juiz e das partes de zelar pela integridade física e psicológica da vítima, especialmente em crimes sexuais. Proibir perguntas ou manifestações que não tenham a ver com os fatos ou que sejam ofensivas, humilhantes. Foi um avanço importante. Realmente. E depois de ouvir todo mundo na audiência, acabou? Quase. Pode ter uma fase de diligências, o artigo 402. Se surgiu alguma dúvida ou necessidade de esclarecer algo durante a audiência, as partes podem pedir ali na hora para o juiz alguma providência extra. Tipo uma perícia nova, um documento. Isso. Coisas que não eram previsíveis antes. Se não tiver diligências ou depois delas, vem a última etapa antes da sentença, as alegações finais. É hora do ataque e da defesa finais, com base em tudo que foi visto. Ah, sim, a Lei 14.245, que ficou conhecida como Lei Mariana Ferrer, incluiu artigos importantes como o 400-A. Ele reforça o dever do juiz e das partes de zelar pela integridade física e psicológica da vítima, especialmente em crimes sexuais. Proibir perguntas ou manifestações que não tenham a ver com os fatos ou que sejam ofensivas, humilhantes. Foi um avanço importante. Realmente. E depois de ouvir todo mundo na audiência, acabou? Quase. Pode ter uma fase de diligências, o artigo 402. Se surgiu alguma dúvida ou necessidade de esclarecer algo durante a audiência, as partes podem pedir ali na hora para o juiz alguma providência extra. Tipo uma perícia nova, um documento? Isso. Coisas que não eram previsíveis antes. Se não tiver diligências ou depois delas, vem a última etapa antes da sentença, as alegações finais. É hora do ataque e da defesa finais, com base em tudo que foi visto. Exatamente. Acusação e defesa apresentam seus argumentos finais. A regra, no artigo 403, é que sejam orais, ali mesmo na audiência. Cada parte tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. 20 minutos parece pouco para resumir um processo inteiro. Às vezes é corrido. Por isso, em casos mais complexos, com muitos réus, ou se teve aquelas diligências do 402, o juiz pode determinar que as alegações sejam por escrito, na forma de memoriais. Aí tem um prazo para cada um entregar. Entendido o rito comum. Agora vamos para um que sempre gera muita curiosidade, né? O Tribunal do Júri. O que ele tem de tão especial? Ah, o júri é fascinante. A grande diferença é quem julga. Não é o juiz de carreira, o juiz togado. Quem decide se o réu é culpado ou inocente são cidadãos comuns, leigos, que formam o conselho de sentença. Mas ele não julga qualquer crime, né? Não. A competência do júri é bem específica, só para os crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando há intenção de matar.
Os principais são o homicídio, o aborto provocado por terceiro, o infanticídio e a instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação na parte relevante do artigo 122 do Código Penal. E ele tem uns princípios próprios, né? Coisas que só valem ali. Tem sim, garantidos na Constituição. São 4 pilares importantes. Primeiro, a plenitude de defesa. É mais que a ampla defesa, normal? No júri, a defesa pode usar argumentos que vão além do técnico jurídico. Pode apelar para o lado social, moral, emocional dos jurados. A autodefesa do réu também ganha um peso maior. Interessante. Qual o segundo? O sigilo das votações. Os jurados votam numa sala secreta, sem que ninguém saiba o voto individual de cada um. Isso garante a liberdade de decisão deles. Inclusive, a contagem de votos para quando atinge a maioria, 4 votos, para preservar ainda mais esse sigilo. Faz sentido. E o terceiro? A soberania dos vereditos. Isso significa que a decisão dos jurados sobre o mérito, condenar ou absolver, não pode, em regra, ser substituída por uma decisão de um tribunal formado por juízes técnicos em grau de recurso. Então, se os jurados decidem, está decidido. Mesmo que pareça errado... Em regra, sim, quanto ao mérito. O tribunal pode anular o julgamento por outros motivos e mandar fazer outro júri, como a gente vai ver, mas não pode dizer, os jurados absolveram, mas nós aqui do tribunal vamos condenar. A exceção é a revisão criminal, que é uma ação bem específica para desconstituir coisa julgada injusta. E o quarto princípio? A competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida, que a gente já falou, a Constituição garante que esses crimes serão julgados pelo júri. Entendi. E como funciona o procedimento do júri? Ouvi dizer que são 2 fases. Exatamente. É um procedimento bifásico ou escalonado. A primeira fase chama-se Judicium Accusationis, ou sumário da culpa. Ela funciona como um filtro e é conduzida pelo juiz togado. Ah, então na primeira fase ainda não tem jurado? Não. O juiz vai analisar se há provas suficientes para mandar o caso para o julgamento popular. Ele não diz se o réu é culpado, só se existe base para a acusação ir adiante. No final dessa fase, ele toma uma de 4 decisões possíveis. Quais são elas? Lembra a gente. Claro. Primeira, pronúncia. O juiz se convenceu da existência do crime, materialidade e viu indícios suficientes de quem foi o autor ou partícipe. Aí ele pronuncia o réu, ou seja, manda o caso para o júri popular. A fundamentação aqui tem que ser cuidadosa para não influenciar os futuros jurados. E essa pronúncia já é uma condenação? Não, de jeito nenhum. É só um juízo de admissibilidade da acusação, tanto que não faz coisa julgada material. E um detalhe, ela interrompe a prescrição. Ok. E a segunda decisão possível? Impronúncia. O contrário. O juiz não se convenceu da materialidade ou não viu indícios suficientes de autoria. O processo morre ali. Mas atenção, também não faz coisa julgada material. Se surgirem provas novas relevantes no futuro, pode haver nova denúncia. Entendi. E a terceira? Absolvição sumária. Aqui o juiz tem certeza de alguma coisa que inocenta o réu. Certeza que o fato não existiu, ou que não foi ele, ou que o fato não é crime, ou que existe uma causa clara de isenção de pena ou exclusão do crime, tipo legítima defesa provada. Essa, sim, faz coisa julgada material, acaba o processo definitivamente. E tem uma quarta opção ainda, né? Sim, a desclassificação. O juiz entende que até houve um crime, mas não foi um crime doloso contra a vida. Por exemplo, ele acha que foi um homicídio culposo ou uma lesão corporal seguida de morte. Aí ele desclassifica e manda o processo para o juiz comum competente julgar. Complexo esse final da primeira fase. E se o réu for pronunciado, aí sim vamos para a segunda fase, o julgamento em plenário. Isso, o judicium causa. É o julgamento propriamente dito, perante os jurados. Antes disso, tem uma preparação. As partes indicam as testemunhas que vão levar ao plenário, máximo 5 para cada, podem juntar documentos, pedir diligências. O juiz faz um relatório resumido do processo. E aí chega o dia do julgamento. Sim. Primeiro se instala a sessão, precisa ter no mínimo 15 jurados presentes dos 25 convocados. Desses, são sorteados 7 para formar o conselho de sentença.
A defesa e a acusação podem recusar alguns jurados sem dar motivo. São as recusas perentórias, 3 para cada lado. 7 cidadãos comuns vão decidir o destino de alguém. É uma responsabilidade enorme. Gigantesca. Esses 7 jurados prestam um compromisso solene e não podem conversar entre si sobre o caso. Aí começa a instrução em plenário. Ouve a vítima, se possível, as testemunhas, as partes perguntam diretamente e os jurados podem perguntar, mas através do juiz. Depois vem o interrogatório do réu. Aquela proteção à vítima também vale aqui. Vale. A Lei 14.245 também incluiu o artigo 474-A, com regras para proteger a vítima e as testemunhas durante o julgamento no júri, evitando perguntas humilhantes ou constrangedoras. E depois de ouvir todo mundo. Chega a hora dos debates. É o momento mais cinematográfico, digamos. A acusação fala primeiro, 1h30, depois a defesa, 1h30. Pode ter réplica da acusação 1 hora e tréplica da defesa 1 hora. Se tiver mais de um réu, os tempos aumentam. E pode falar qualquer coisa nos debates. Não, o artigo 478 proíbe algumas coisas, como fazer referência à decisão de pronúncia ou ao silêncio do réu como argumento para condenar. Também não pode usar algemas como argumento de autoridade. E o artigo 479 proíbe ler documento ou exibir objeto que não tenha sido juntado ao processo com antecedência mínima de 3 dias úteis, para não pegar outra parte de surpresa. Entendi. E depois dos debates, vem a votação. Como os jurados decidem? Eles escrevem uma sentença? Não, eles não escrevem. O juiz-presidente lê para eles os quesitos, que são as perguntas sobre o caso formuladas de forma direta. O artigo 483 define a ordem. Primeiro, sobre a materialidade. O crime aconteceu. Segundo, sobre a autoria ou participação. Foi o réu? E o terceiro? O terceiro é fundamental e obrigatório. O jurado absolve o acusado? Mesmo que tenham respondido sim para os 2 primeiros, se a maioria, 4 jurados, responder sim a essa pergunta, o réu está absolvido. Que interessante isso, ele meio que concentra a decisão de absolvição ali. Exato. Depois vem quesitos sobre causas de diminuição de pena, qualificadoras, causas de aumento. Os jurados respondem sim ou não a cada quesito de forma secreta numa sala especial e a contagem para assim que se chega a 4 votos iguais, sim ou não, para preservar o sigilo dos votos restantes. A falta de um quesito obrigatório anula tudo, né? Tem súmula sobre isso. Tem. Súmula 156 do STF. Falta de quesito obrigatório é nulidade absoluta. E depois da votação secreta, O juiz-presidente volta para o plenário, lê o resultado da votação dos quesitos e profere a sentença. Ele está vinculado à decisão dos jurados. Se condenaram, ele fixa a pena. Se absolveram, ele declara a absolvição. e aquela polêmica da execução da pena que você falou, Ah, sim. O pacote anticrime, Lei 13.964 ao 19, incluiu uma linha no artigo 492, dizendo que, se a condenação no júri for igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz já determina a execução provisória da pena. Mesmo cabendo recurso? Sim, isso gerou e ainda gera muita discussão, porque o STF, em outra decisão, nas ADCs 43, 44 e 54, reafirmou que a execução da pena só pode começar depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. É um ponto de tensão entre a lei e a interpretação constitucional. Com certeza. E se a decisão dos jurados parecer completamente fora da realidade, contra todas as provas, cabe recurso? Cabe apelação, sim, mas os motivos são específicos, listados no artigo 593, inciso 3. Um deles é justamente quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. E o que o tribunal faz nesse caso? Reforma a decisão. Não. Lembra da soberania dos vereditos? O tribunal não pode substituir a decisão dos jurados. Se ele achar que a decisão foi realmente absurda, contra tudo que se provou, ele anula aquele julgamento e determina que seja feito um novo júri com outros jurados. Ah, manda fazer de novo. Isso, mas atenção, só pode anular por esse motivo, decisão manifestamente contrária à prova, uma única vez. Se o segundo júri decidir igual ao primeiro, mesmo que pareça contrário à prova, a decisão tem que ser mantida. Uau, o júri é realmente um mundo à parte.
Saindo dessa solenidade toda, vamos para o outro extremo. Os Juizados Especiais Criminais, o GCRIM. Qual é a vibe deles? Os GCRIM, criados pela Lei 9.099 de 95, são totalmente focados na agilidade, na simplicidade, na informalidade e principalmente no consenso. A ideia é resolver rapidinho as infrações de menor potencial ofensivo, as INPOs. E o que são essas INPOs? São as contravenções penais, tipo jogo do bicho, perturbação do sossego, e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Coisas mais leves, sabe? Ah, um detalhe, o GCRIM federal não julga contravenção, só crime. E como funciona essa busca pelo consenso que você falou? Funciona em 2 etapas principais, antes mesmo de virar um processo formal. Primeiro tem uma audiência preliminar, onde se tenta a conciliação entre o autor do fato e a vítima, basicamente um acordo para reparar o dano causado. E se fizerem acordo? Se o acordo for feito e homologado pelo juiz, ele vira uma sentença que não cabe recurso. E o mais importante, em crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação, esse acordo sobre o dano civil leva à extinção da punibilidade, acaba o problema penal ali. E se não tiver acordo civil? Ou se o crime for de ação pública incondicionada, que não depende da vítima? Aí entra a segunda chance de consenso, a transação penal. O Ministério Público pode propor ao autor do fato uma pena alternativa, que não seja prisão, tipo pagar cesta básica, prestar serviço comunitário ou só uma multa, para evitar o processo. Qualquer um pode receber essa proposta? Não, tem requisitos. A pessoa não pode ter sido condenada à pena de prisão antes, não pode ter recebido outra transação nos últimos 5 anos e os antecedentes e a conduta social têm que ser favoráveis. É um benefício. E se a pessoa aceitar a transação? O juiz homologa e essa decisão também é irrecorrível. E o bom para a pessoa é que isso não gera reincidência nem consta como maus antecedentes. É como se limpasse a ficha em relação àquele fato. E se não rolar nem conciliação nem transação? Aí vira processo mesmo. Aí sim. Mas ainda um processo bem mais simples chamado rito sumaríssimo. Ele é todo concentrado numa única audiência. Como assim? O MP oferece a denúncia, que pode até ser oral, o réu é citado para essa audiência, lá o defensor apresenta a defesa, o juiz decide se recebe ou não a denúncia, ouve vítima, testemunhas, interroga o réu, tem os debates orais e o juiz já dá a sentença ali mesmo. Tudo muito rápido. Artigo 81 da Lei 9.099. Nossa, bem diferente do rito comum. E tem mais algum mecanismo importante dos juizados? Tem a suspensão condicional do processo, o chamado sursis processual. Esse é interessante porque se aplica a crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Isso acaba pegando muitos crimes que nem são da competência do GCRIM pré-julgar, mas podem ter esse benefício. Como funciona essa suspensão? Se o réu não estiver sendo processado por outro crime, nem tiver sido condenado antes e preencher outros requisitos, o MP, ao oferecer a denúncia, pode propor suspender o processo por um período de 2 a 4 anos. É o chamado período de prova. E o que acontece nesse período? O réu tem que cumprir algumas condições, comparecer em juízo, não frequentar certos lugares. Se ele cumprir tudo direitinho durante o período de prova e não for processado por outro crime, no final o processo é extinto, acaba tudo sem condenação. É mais uma ferramenta para evitar a pena de prisão. Entendi. É mais uma saída consensual de certa forma. E os recursos no GCRIM? São os mesmos? O principal é a apelação, mas tem diferenças. Ela não vai para o Tribunal de Justiça comum, vai para uma turma recursal, formada por juízes do próprio sistema dos juizados. O prazo é mais curto, 10 dias, e as razões do recurso já têm que ser apresentadas junto com a petição que interpõe o recurso. Ah, tem que entregar tudo junto. Isso. E tem os embargos de declaração também, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição na decisão, com prazo de 5 dias. E importante, eles interrompem o prazo para outros recursos. E uma última coisa, não cabe citação por edital no GCRIM. Se precisar de edital porque não acharam o réu, o caso tem que sair do juizado e ir para a justiça comum. Perfeito. Cobrimos os caminhos principais.
Para a gente ir fechando, vamos falar um pouco mais sobre os recursos em geral. O que são na essência? Recurso é basicamente a ferramenta que a lei dá para quem não concordou com uma decisão judicial tentar modificá-la numa instância superior, ou às vezes até na mesma instância. É um direito da parte que se sentiu prejudicada, MP, defesa, às vezes a vítima, como assistente de acusação, é voluntário, ninguém é obrigado a recorrer. Existem muitos tipos. Quais os mais comuns que a gente já esbarrou aqui? Os dois campeões de audiência no processo penal comum são a apelação e o recurso em sentido estrito, o rese. A apelação a gente viu que serve para quê mesmo? Para atacar a sentença final, seja ela condenatória ou absolutória. Também é o recurso contra as decisões finais do GECRIM, contra aquelas 4 decisões que encerram a primeira fase do júri, impronúncia, absolução sumária, desclassificação, embora para a pronúncia caiba rese, e contra as decisões do próprio júri em plenário, naqueles casos específicos que falamos. É o recurso mais amplo. E o rese, recurso em sentido escrito. Nome esquisito. O nome é formal, né? O rese, previsto lá no artigo 581 do CPP, serve para impugnar uma lista específica de decisões que acontecem durante o processo, antes da sentença final. São as chamadas decisões interlocutórias. Tipo quais? Por exemplo, a decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, exceto no GECRIM, que aí cabe apelação, a decisão de pronúncia no júri, a que concede ou nega fiança, a que julga exceções processuais. A lei traz um rol que alguns dizem ser taxativo, outros nem tanto. E qual a grande diferença prática entre apelação e rese, além das decisões que eles atacam? Uma diferença bem marcante é que o rese permite o chamado juízo de retratação. Retratação. O juiz pode mudar de ideia? Exato. Quando a parte entra com o rese, antes de mandar o recurso para o tribunal, o próprio juiz que deu a decisão tem a chance de reconsiderar. Ele pode dizer, pensei melhor, a parte tem razão e mudar a decisão. Isso não acontece na apelação contra a sentença final. Interessante isso, economiza tempo do tribunal, talvez. Pode economizar, sim. E recorrer sempre impede que a decisão seja cumprida na hora? Suspende tudo? Não necessariamente. Todo recurso tem um efeito devolutivo, que é levar a questão para a instância superior analisar. Mas o efeito suspensivo, que impede a decisão de produzir efeitos enquanto recurso está pendente, não é regra geral no processo penal. Ah, então mesmo recorrendo, a pessoa pode ser presa, por exemplo. Em algumas situações, sim. Vimos a polêmica no júri para penas altas. A regra geral para apelação contra a sentença condenatória é que ela não tem efeito suspensivo automático, embora possa ser pedido em casos específicos. E tem aquela regra de ouro que não podemos esquecer. Qual era mesmo? Aquela do nome complicado. Essa mesmo. A proibição da reformatio impejus. Reforma para pior, isso. Se só o réu recorreu, o tribunal que vai julgar o recurso não pode piorar a situação dele. Se ele foi condenado a 5 anos e recorreu pedindo absolvição ou diminuição da pena, o tribunal pode manter os 5 anos, diminuir ou até absolver, mas jamais aumentar para 6, 7 anos. É uma garantia importante para quem decide recorrer, né? Não correr o risco de sair pior do que entrou se só ele reclamou. Fundamental. Garante o direito de recorrer sem esse medo. Excelente. Nossa, que passeio completo fizemos. Conseguimos ver como a justiça se comunica no início, citação versus intimação, navegamos pelos diferentes roteiros do processo penal, o comum, ordinário, sumário, o solene e popular tribunal do júri e os ágeis juizados especiais. Cada um com a sua lógica, seus prazos, suas decisões-chave. Exato. E fechamos entendendo como os recursos funcionam para tentar mudar o rumo das coisas. Fica bem claro que o tipo de crime e as circunstâncias definem totalmente qual caminho a justiça vai seguir. Totalmente. E o mais fascinante para mim é justamente observar como esses sistemas tão distintos, a velocidade e o consenso do GECRIM, a solenidade e a soberania popular do júri, a formalidade do rito comum, como eles coexistem, tentando dar conta da complexidade que é fazer justiça criminal. É uma busca constante por equilíbrio, né? Exatamente. Um equilíbrio entre garantir os direitos de defesa do indivíduo,
o devido processo legal e, ao mesmo tempo, dar uma resposta eficiente para a sociedade e proteger as vítimas. E aí fica a reflexão final, talvez. Como as mudanças mais recentes que a gente comentou, essa preocupação maior com a proteção da vítima durante o processo, os eternos debates sobre quando a pena pode começar a ser cumprida, como tudo isso impacta e continua a moldar essa balança tão delicada. Mostra que o processo penal não é uma ciência exata, né? Está sempre em construção, em debate. Sempre vivo, sempre em evolução, é isso que o torna tão desafiador e interessante.